queridos, sejam todos bem-vindos para essa nossa aula que vamos rever todo o assunto, porque daqui a pouco vamos fazer atividades da história. É isso mesmo, galera. Então fique atento, pegue seu material. Eu sei que você já conhece as questões, mas agora é o momento da gente tirar toda e qualquer dúvida, tá bom? Então fique atento aí. Vamos lá. Aumenta a tela, diretor. Então essa é a nossa aula 8.2, a gente vai fazer a revisão e depois a gente vai fazer a atividade. A professora já está adiantando aqui as coisas, né? Então a gente falou nessa aula sobre o que é piscicultura, que é um tipo de pecuária, ou seja, você vai cuidar, criar, alimentar, tem toda a questão do manejo, né, professor Jefferson, a respeito dessa espécie. E aí a gente está falando de peixes, obviamente, e dentro dessa cultura de criar peixes, a gente tem uma diversidade de espécies, né? Adaptadas à nossa região, às situações climáticas, questões nutricionais, enfim, tá bom? E durante a aula, pode ir, prof. Então, olha só, galerinha, nós tínhamos falado sobre o processo de criação. Então, as criações de peixes são denominadas com o termo técnico. Vamos falar assim, o termo técnico para quem faz esse tipo de cultura é piscicultura. E quem tem a atividade é o piscicultor. Perfeito. Então vamos lá de novo. Criações. As criações, né? Criar peixe. Ah, vamos lembrar também, tem muitos que falam assim, não criar, falam cultivar. Sim. Porque toda vez. Não confundam cultivar com cultura, Sim. Que é da agricultura. Mas como, por exemplo, cultivo de marisco, cultivo de camarão. Sim, então, verdade. é só esse termo. E alguns utilizam esse termo para piscicultura. Professor, o termo técnico de quem cria peixe? Piscicultura. Piscicultura, tá bom? Aí dentro da piscicultura nós vimos na aula que tem as suas divisões. Classificações. Tem o criador de alevino, que é o filhotinho de peixe. Então tem gente que cria matriz. Cria o peixe macho, o reprodutor, a peixe fêmea, a matriz. A peixe fêmea é ótimo. É ótimo. É bem... Tá certo, prof. Ai, só coisa dentro aqui desse estúdio. Vai. Então, quem tem o macho e a fêmea, cria o macho e a fêmea, mas ainda não são os filhotes, que são os alevinos. E aí, e outra certificação, que é o que vai vender para corte. Né? Sim, O piscicultor que cria o peixe, não alevino, mas quando ele já está em um desenvolvimento juvenil, Peso para poder vender para só quem engorda ele. Certo. Perfeito. Então vamos lá. Não é como a gente está falando aqui, galerinha, sempre de ave, corte ou postura, pã, leite ou carne. Então, não, rapidinho. Só para eu falar, ó, tem gente que cria para carne, alevinos, vende os reprodutores, mas vamos lembrar que piscicultura nós falamos que tem as ramificações, que são o quê? Carne, óleo, couro do peixe e também os ornamentais, peixes ornamentais, não que são aqueles naquele que serve para comida, aquele somente de ornamentação. Obrigado. O estado de Rondônia é o maior produtor de peixe, nós falamos isso na aula, né? E aí o estado de Rondônia é o maior produtor de peixe aqui da região, mas em relação a peixes nativos, em cativeiro. Tá? E o terceiro maior produtor é aproximadamente por toneladas ano. De qual? Alguns específicos, como tambaqui, jatuarana e pintado. Claro que isso é decorrente ao quê, Tatá? Isso é decorrente da palatabilidade da população, a preferência da população, né? Pirarucu também, né? Isso. E aí nós temos 3 sistemas de criação. O sistema semi-extensivo, o sistema intensivo e o sistema superintensivo. Só que aí cada um, pessoal, vai depender do que? É uma coisa que nós sempre estamos falando aqui para vocês. Depende da estrutura da sua propriedade e a disponibilidade
hídrica da sua região. E aí nós sempre estamos falando nesse processo de você fazer o levantamento dessa característica para você conseguir colocar um desses 3 sistemas, perfeito? Adaptabilidade da sua área, né? Toca aqui pra gente. Passa mais um, tá bom? Aí, volta. Aí. Pronto, galerinha, finalizamos agora a nossa relembrar, né? Recordar do que foi realizado na aula 8.1. Vocês agora vão realizar as atividades. Daqui a pouco a gente volta para responder. Já. Tá bom? Eu ia falar no gerúndio. Vocês vão ficar fazendo. Tchau, gente. Tchau. Aí, meus Oi! Estamos de volta agora, galera. Esse é o momento que a gente vai fazer as correções das atividades. Sim, gente, tirar todas as dúvidas. Sempre estamos falando aqui para vocês. Como é que é a dinâmica, professor? Vamos deixar as questões aí paradinhas para vocês. E aí eu vou lendo, a Tabita vai lendo as perguntas, vamos dar a resposta. O importante é sempre lembrar de uma coisa. Quando as respostas estão abertas, não precisa estar escrito com as mesmas palavras, tá bom? O que a gente observa muitas vezes é que o estudante pegou e descreveu e não colocou a palavra, o termo técnico. Então a gente vai deixar, o tempo não vai estar errado. Aí você coloca de parênteses, tá bom? Outra coisa também, tem que contemplar o que foi perguntado, né, Sim. Tata? Então a gente vai sempre estar comentando. Questões fechadas, a gente vai falar, ó, qual é a alternativa? Pronto, coloquei a alternativa C como correta, mas nós vamos explicar para vocês por que as outras não contemplaram. E galera, não pisca não, viu? Porque durante as explicações a gente pode voltar lá nos slides. Sim. Aí você fala, meu Deus, começou a aula. Não, a gente está revendo mesmo o porquê aquela resposta. Ok, prof. Então vamos lá. Fiquem atentos agora. De vez em quando a professora desequilíbrio. Já viu isso? Meu Deus. Aumenta a tela, diretor! Joga aí a questão número 1. A prof vai ler e o prof vai estar dando a resposta. Beleza? Então, uma das peculiaridades do crescimento da piscicultura no estado de Rondônia, o pessoal diz que a gente tem um Rondônia, né? É a participação decisiva da agricultura familiar. Essa exclusão se deve ao conjunto de inúmeros fatores. Qual dos fatores abaixo não corresponde aos fatores de crescimento da piscicultura? Então, o foco aqui é aqueles que não vão estar relacionados com o crescimento da piscicultura, ok? Então, você tem letra A. A disponibilidade de recurso hídrico. Pessoal, isso aí é um dos fatores que possa corresponder a não você instalar a piscicultura na sua propriedade ou espécies nativas como o tambaqui, tecnologia de produção conhecida, mercado em declínio ou, uma alternativa a ele, interesse dos agricultores, da agricultura familiar pela atividade assistência técnica. Vamos ver a resposta? Pessoal, o fator abaixo não corresponde aos fatores de crescimento da piscicultura. Mercado em declínio. Isso não existe. Por quê, professor? Porque o mercado de proteína animal não corresponde como um fator. O que pode corresponder com a viabilidade da estação da piscicultura. Uma delas, o que é? Quem pode interromper? Ou, por exemplo, você iniciou, mas se não tiver disponibilidade, a média, durante o processo de cultivo ou de criação, pode começar a acontecer danos. Disponibilidade hídrica, sim. Porque se você tiver feito um manuseio do rio que passa ali e depois esse rio, ou um riacho, prejudicar outras pessoas, você é denunciado, você vai ter que cortar aquilo ali, aquele braço que tu fez para poder a água passar por dentro do terreno. Espécies nativas como o tambaqui é um dos fatores que... Não! Por quê? Porque em relação às espécies, não é o tambaqui. Como seria se fosse... Perfeito, ele não é um dos fatores. A gente está atrás do fator que pode prejudicar. O que tem a espécie?
cada um vai criar, cada um vai cultivar a espécie de acordo com a palatabilidade da sua região. Por exemplo, tu vai em Manaus, o pessoal gosta muito um peixe muito espinhoso, muito cheio de espinha. Ah, agora me deu um branco. Mas eu não gosto. É um que tem muita espinha, muita espinha. Aqui, na nossa região, o pessoal gosta muito de tambaqui. Sim, verdade. Né? Mas tem um pintado. Né? O pintado, aquele peixe de couro. Sim. Né? Aqui quase ninguém come aquele grandão. Esse Pirarucu? menor. Não, perarucu é perarucu, aquele grande. É o grandão. Lá em Manaus gostam muito. Sim. Então, a espécie que você vai cultivar depende da palatabilidade da região. Então, Sim. não é um fator. Agora, só se tu quiser criar um peixe que ninguém gosta de comer, Aí, que não é daqui dessa região, sim. né? Tainha. Aqui não existe tainha. Tainha existe lá no sul. Então, você vai trazer alevinos para comer aqui tainha? Pode ser um risco. É verdade. Aqui em Rondônia, está começando. Eu conheço alguns criadores de camarão. Ainda são muito... Como é que eu vou Timidamente. falar? Timidamente. Isso. Por quê? Porque aqui o camarão é aquele camarão de água doce. E aqui a população está mais habituada a camarão de água salgada. Então, viu qual é o fator? É a espécie de acordo com a palatabilidade. Tecnologia de produção conhecida não é um fator, porque isso é tecnologia de produção. O que é uma tecnologia de produção? Alimentação. Esses são os fatores, né? A gente tá, a questão que não... Qual desses Isso. não são? Isso. Não. Qual Qual deles são? Fatores que podem... Esses aqui que não estão marcados, esses que são. Aí os que não... Sim. Tá, beleza. Esse aqui, mercado, não se considera nenhum fator que pode acarretar. Não tem crime da criação. Esses outros podem acarretar. Com pegar a espécie, certo. É um risco que você corre. Não tem disponibilidade de água, ou você tem, mas capta de forma errada, são fatores que interferem. Eu estava falando errado? Galerinha, são fatores que interferem. Tá bom. Tecnologia já, falei da tecnologia de alimentação. Sim, sistema de criação que você vai usar. Criação, isso. Interesse de agricultura familiar pela atividade de assistência técnica. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com o fator de coisa. Tem uma, né? Esses aqui são que interferem. Tem nada a ver isso aqui. Perfeito. Tá? Vamos para Eita. É uma aberta. Ué? Vai, tá trocado. Essa é a questão. Essa vai aparecer tudo, ó. Por último, tá tudo trocado. Questão de número 2 diz o seguinte. A produção de peixes na modalidade extensiva depende principalmente de 2 fatores. E aí já estão descritos para você. Capacidade de suporte de alimento, alimentar do ambiente e escolha da espécie adequada. Taxa de povoamento, sobrevivência do povoamento efetuado. Gente, o que isso tem a ver, professor? Modalidade extensiva. A extensiva é que você pega aquela grade, tem a gaiola, joga no rio. Então, ó, capacidade de suportar suporte de alimento no ambiente. Ou nos açudes também, né? Não, açude... Você tem que jogar ração. Eu tô falando assim, ó. Você tem um rio, ele passa. Aí você pega a grade e bota no rio. Ele vai se alimentar do quê? Ele tá caindo ali. Certo. Então tá tem que ter fluindo capacidade ali. de alimento. Né? Escolha da espécie. Tem que ser uma espécie adequada para aquele rio. Por quê? Vamos falar rio, daquele ecossistema ali. Por quê? Porque assim, pode ser que ali a temperatura da água, a acidez da água... Então, qual seria uma melhor espécie? Você tem que fazer o levantamento daquela espécie que já existe naquele rio. O planejamento, né? Que a gente tem tocado no assunto. Uma espécie que tem naquele rio e bota ali. Porque quando você vai fazer dentro de um tanque ou dentro do açude, você vai fazer com que aquele ambiente fique favorável. Certo. Agora, quando tu pega uma galera e joga o peixe ali dentro daquele rio, ele já tem que estar adaptado para aquele rio. Essa é a diferença. Perfeito. Pronto. Ok, galera, vamos para a próxima questão. Essa deu certo. O sistema, sistema no qual... ele quer saber qual é o sistema. Sistema no qual os viveiros são escavados com máquinas possuem declividade para facilitar o escoamento da água e despesca dos animais. Os viveiros são construídos estritamente para se criar peixe.
A alimentação é totalmente artificial, através de rações altamente balanceadas. Então tá tendo uma descrição de um dos sistemas que nós apresentamos para vocês e mostramos também, reforçamos na revisão. Tá, o texto refere-se ao sistema de criação denominado A, extensivo, B, semi-intensivo, C, intensivo, D, superintensivo e extra-intensivo. Qual a alternativa, pessoal? Sistema intensivo. Sistema intensivo, professor, eu consigo entender quando fala de gado. Sistema intensivo é a mesma coisa que a gente fala para gado, que a gente engorda. Sistema intensivo, o bichinho fica preso ali. Ele não tem como nadar em busca, você tem que fornecer. Porque o foco é essa alimentação, né, professor? Tá, perfeito. Só que aí tem que tomar cuidado, galerinha. Por que o foco? Tá corretíssimo falar o foco. Por quê? Porque cada fase do desenvolvimento do peixe é uma ração específica. Aquela fase. Prof, acabei de me lembrar, parece galinha de postura. Por quê? A avicultura de postura, ela tá presa. E ela vai ter cada fase ter uma ração específica, até chegar na ração de postura, que é a ração que faz ela... Esse papai é ótimo. Muito bem, vamos dar para... E é caro esse sistema. Falou intensivo, né, professor? Falou de ração balanceada. Para que uma espécie possa ser utilizada em cultivo, como o professor falou, né, que às vezes você utiliza essa palavra, né? Deve apresentar algumas características básicas. Quais são essas características? Essa é uma questão aberta, então a gente enunciou elas na aula e aqui a gente tem a descrição. Adaptação ao clima dos locais de cultivo, crescimento rápido, hábitos alimentares de preferência onívoro, como de tudo, resistência elevada à densidade do cultivo, quer dizer, é para ele ter mais espaço. Então ele aí vai depender do porte do animal, mas né? ele já está adaptado a ter bastante peixe em menor espaço. Certo. Aceitação pelo mercado consumidor. Claro, é fundamental. Vamos lá para a próxima? Temos segundos. O estado de Rondônia é o maior produtor de peixes nativos em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil, com a produção de aproximadamente 65 mil toneladas ano, ocupando o primeiro lugar no estado quanto à sua produção. Temos... Tilápia. Quem é o primeiro? Tilápia, nós colocamos lá. Tilápia, pintado, pirarucu, tambaqui, eu já tô arana. Dá-lhe, Tatá! Vem pra cá. Não, ainda tem mais uma. Tem mais uma? The six. The 8 seconds. Alright. Esquematize um peixe e uma anatomia externa e identifique as estruturas. Aí o peixe, pessoal, é a anatomia que nós falamos na aula aí, ó. O opérculo, a linha lateral. Isso. O opérculo que cobre e protege as brânquias, a linha lateral detecta movimentos, tá bom? É esse aí. Aí tinha as nadadeiras caudal, anal. Sim. Enfim. Pedúnculo, que a gente falou. Pra nós! Muito bem, meus queridos. Muito obrigado pela participação. Gira igual. Muito obrigado pela participação de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!